Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. O que o Espiritismo pode dizer sobre o vício do cigarro? Transformado pelas poderosas sugestões da propaganda e do marketing do século XX em símbolos de status, o hábito de fumar tornou-se um dos vícios responsáveis pelos altos índices de mortalidade por câncer e doenças coronárias. Um verdadeiro problema de saúde pública, segundo estudos da Organização Mundial de Saúde, custando incalculável fortuna de recursos aos órgãos governamentais competentes, mesmo em países onde a propaganda através dos órgãos de comunicação de massa está proibida. Um vício de difícil erradicação, pois seu consumo começa na faixa de idade conhecida como juventude. Sendo, segundo o Espiritismo, uma dependência desenvolvida a nível espiritual, tendo o corpo físico apenas como veículo de sua satisfação. Reverter o quadro depende de vontade firme, persistência e de efetiva conscientização do portador da mesma. Isso porque, como informa a espiritualidade a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade não está senão somente nos lábios. Elas querem, mas estão contentes que assim seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em consequência da sua inferioridade. O jornalista Fernando Worm procurou ouvir sobre o tema O Espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier, em interessante e esclarecedora entrevista preservada no livro Janela para a Vida. Dentre as reveladoras informações oferecidas pelo benfeitor espiritual, encontra-se a de que, após a morte, o problema da dependência continua a ter a sua impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual, ceda lugar à normalidade do envoltório perispirítico, que, na maioria das vezes, tem a duração do tempo correspondente ao tempo em que o hábito perdurou na existência do fumante. Quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para arredar de si o costume inconveniente, o tratamento dele no mundo espiritual ainda exige cotas diárias de sucedâneos dos cigarros comuns terrestres, cuja administração ao paciente diminui gradativamente até que ele consiga viver sem qualquer dependência do fumo. Ampliando nosso entendimento sobre o estado do desencarnado dependente, diz que as sensações do fumante inveterado no mais além são naturalmente as da angustiosa sede de recursos tóxicos a que se habituou no plano físico, de tal modo obsedante que as melhores lições e surpresas da vida maior lhe passam desapercebidas, até que se lhe normalizem as percepções. A propósito dos tratamentos no plano espiritual para os dependentes em geral, afirma que perduram pelo tempo em que a nossa vontade não se mostre tão ativa e decidida quanto necessário para a liberação precisa, de vez que nos planos extrafísicos, nas vizinhanças da Terra, propriamente dito, as reincidências ocorrem com irmãos numerosos que ainda se acomodam com a indecisão e a insegurança. Sobre os que alegam não poder deixar de fumar por considerarem o cigarro uma companhia contra a solidão, pondera que o melhor dissolvente da solidão é o trabalho em favor do próximo, através do qual se forma de imediato uma família espiritual em torno do servidor. E a propósito da questão da hereditariedade, conforme havemos na Terra interligar dependentes, esclarece que muitas vezes os filhos ou netos de fumantes e dipsômanos inveterados são aqueles mesmos espíritos afins que já fumavam ou usavam agentes alcoólicos em companhia deles mesmos antes do retorno à reencarnação.
Isso explica o porquê de muitas crianças apresentarem desde muito cedo tendências compulsivas para o fumo ou para o álcool, reclamando trabalho persistente e amoroso de reeducação. Indagado sobre se a fome da nicotina e derivados de fumo costuma ser mais compulsiva que a dependência orgânica dos viciados em narcóticos, explica. Ambos os tipos de dependência se equiparam na afeição compulsiva com que se apresentam, cabendo a observação de que o fumo prejudica de modo especial apenas ao seu consumidor, quando os narcóticos de variada natureza são suscetíveis de induzir seus usuários a perigosas alucinações que, por vezes, lhes situam a mente em graves delitos, comprometendo a vida comunitária. Para finalizar, reproduzimos sugestão do médium Chico Xavier a uma senhora que lhe solicitou uma orientação que a auxiliasse a deixar o vício do cigarro. Tomar o medicamento homeopático Caladium na 5ª dinamização, 3 gotas, 5 vezes ao dia. O remédio igualmente auxiliará a proceder à mais rápida liberação da vontade de fumar, acrescentando, porém, esse desejo tem que ser firme e valioso, pois na natureza nada se faz com violências, e até os vícios têm que ser tratados com respeito e educação, para poderem ser mais facilmente debelados. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.